Você já parou para pensar o que realmente significa ser o mais forte? É ter uma força bruta e inigualável? Uma técnica perfeita e invencível? Uma determinação inabalável? Ou seria tudo isso ao mesmo tempo? Na maioria das histórias shounen, a narrativa gira em torno do protagonista tentando se tornar o melhor, superando obstáculos, enfrentando inimigos cada vez mais poderosos até finalmente alcançar o seu objetivo. Mas e quando o personagem já é o mais forte desde o início? O que acontece com ele depois disso? Essa ideia de um personagem que já atingiu o topo e precisa lidar com o peso desse título é algo que aparece em várias obras. A gente vê isso no Superman, em Saitama e no Homeland. Mas hoje eu quero focar em dois personagens específicos. Dois personagens que, à primeira vista, parecem muito diferentes, mas que compartilham muito mais do que a gente imagina. Dois gigantes dos animes que personificam o arquétipo do mais forte em seus respectivos universos. O All Might de My Hero Academia e Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Além do carisma, do design marcante e da presença esmagadora que eles têm, o que torna esses dois personagens tão interessantes é o que eles representam. Eles são mais do que apenas os mais poderosos, eles são símbolos, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Neste vídeo, eu vou analisar 3 aspectos fundamentais que fazem do Gojo e o All Might representações perfeitas do arquétipo do mais forte dentro das narrativas shounen. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar o teu like para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Tanto All Might quanto Gojo vivem em mundos onde o mal está sempre à espreita. Ambientes cheios de forças sombrias que, se não forem contidas, mergulham tudo em caos. E como já dizia o nosso querido tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No caso deles, essa responsabilidade é absoluta. Não basta ter poder, eles precisam ser símbolos. No caso do All Might, isso é literal. Ele escolheu ser o símbolo da paz. No universo de My Hero Academia, ficamos sabendo que o All Might nasceu sem individualidade, assim como o próprio Deku. Mas mesmo assim, ele sempre teve um senso de justiça muito forte. Ele sonhava com um mundo sem medo, e quando herdou o poder do All for All, decidiu que iria ser o farol de esperança que guiaria as pessoas rumo a esse sonho. A forma como o All Might luta, como sorri, como salva, tudo é cuidadosamente pensado para inspirar. E funcionou. Durante a era de ouro dele, o crime diminuiu drasticamente, vilões se esconderam, organizações criminosas foram desfeitas. Só a presença do All Might já bastava para manter a ordem. Era como se ele pudesse mudar o clima com um só soco. Um verdadeiro super-herói no estilo clássico americano, inspirado em ícones como Superman e Capitão América. Já o Gojo Satoru é uma figura diferente. Ele também representa uma barreira entre o mundo e a destruição, mas o faz de uma forma bem mais sombria. Ao contrário do All Might, que traz esperança com um sorriso, o Gojo impõe respeito através do medo. Ele é a força que impede que o caos tome conta, não porque inspira amor, mas porque é simplesmente intransponível. Com a combinação absurda das técnicas dos 6 olhos e do ilimitado, o Gojo se tornou um monstro invencível. Desde muito jovem, ele já era temido por maldições e feiticeiros das trevas. Um verdadeiro prodígio que impunha autoridade sem precisar dizer uma palavra. E o mais interessante, ele gosta dessa liberdade que vem com o poder. O Gojo é irreverente, sarcástico e extremamente confiante. Ele é praticamente um deus andando entre humanos e todos sabem disso. Mas essa força vem com um fardo. Tanto All Might quanto Gojo se tornam figuras quase divinas em seus universos. Eles são os únicos capazes de conter o colapso do mundo. Se um deles falhar, tudo desmorona. E como a gente vai ver agora, essa falha não é apenas uma possibilidade, ela é inevitável. O segundo ponto que torna o arquétipo do mais forte tão fascinante é justamente o que acontece quando essa força falha, quando o símbolo se quebra, e tanto o Gojo quanto o All Might carregam em si o peso dessas consequências. No caso do Gojo, a gente viu isso de forma brutal. Durante anos, o mundo dos feiticeiros vivia em relativa paz porque o Gojo existia, só que esse conforto gerou a acomodação. Porque se esforçasse, o Gojo pode resolver tudo. Essa dependência criou um sistema frágil. Quando o Gojo foi selado, tudo desabou. Vilões voltaram à tona, a balança do poder se quebrou e a esperança se perdeu. A ausência dele escancarou o quanto o mundo precisava de mais de uma única pessoa. Além disso, suas escolhas no passado também tiveram consequências trágicas. A mais notável é não ter eliminado Geto quando teve a chance. Por causa dessa decisão, milhares de pessoas morreram. E a tragédia poderia ter sido evitada.
Mas como matar o seu melhor amigo? Mesmo sendo o mais forte, o Gojo ainda continua sendo humano, e essa humanidade custou muito caro. Já com o All Might, a história é parecida, mas ganha contornos ainda mais dolorosos. Durante anos, ele protegeu a sociedade praticamente sozinho. Isso fez com que muitos heróis se acomodassem. A figura do herói foi se corrompendo, virando profissão, status e fama. O verdadeiro espírito heróico foi se perdendo. E foi assim que surgiu o Stain, um vilão que, ironicamente, acreditava mais na essência do heroísmo do que os próprios heróis. Ele começou a matar aqueles que considerava indignos de usar a capa. A queda do All Might não apenas abriu espaço para o crescimento da Legião dos Vilões, como também escancarou o quanto a sociedade estava podre por dentro. O símbolo da paz, sem querer, havia virado um curativo em cima de uma ferida muito profunda. O All Might sabe disso, e isso o consome. À medida que seus poderes enfraquecem e ele é forçado a assistir o mundo afundar, a dor da impotência cresce. Ver amigos morrendo, ver o Deku apanhando e não poder fazer nada, é um sofrimento silencioso, mas devastador. Esses dois personagens são retratados como deuses, mas também como homens, e é essa dualidade que torna tudo tão humano, tão real. E chegamos ao terceiro e último ponto que define o arquétipo do mais forte: o legado. Nenhum herói, por mais poderoso que seja, pode proteger o mundo para sempre. Eventualmente, ele terá que passar o bastão, e tanto Gojo quanto All Might entendem isso. All Might fez isso literalmente. Ele entregou seu poder, o One for All, para o Deku. Acreditou naquele garoto frágil, mas determinado. Ele viu em Deku a faísca necessária para acender uma nova era. E a jornada de Midoriya ao longo da série é sobre descobrir o que significa ser um herói por mérito próprio, e não por apenas herdar um poder. Já no caso do Gojo, a história é mais complexa. Jujutsu Kaisen é uma obra muito mais sombria. A sensação é de que, mesmo com todo o seu poder, ele nunca teve o controle total da situação. Ainda assim, ele tentou cercar-se de alunos promissores, o Itadori, o Megumi e a Nobara. Tentou transmitir o conhecimento, treinar a nova geração, guiar os passos do futuro. Mas o Gojo é tão acima do resto que fica difícil imaginar alguém o substituindo. A diferença de poder é simplesmente colossal. E justamente por isso, ele tenta inspirar, não apenas ensinar. Ele quer que os outros pensem, evoluam, desafiem o sistema. E isso por si só já é uma forma de passar o legado. A verdade é que Gojo e All Might não são apenas os mais fortes, eles são mentores, guias, pontes entre o presente e o futuro. E o mais bonito disso tudo, eles sabem que precisam ser superados. Ser substituído, nesse contexto, não é uma derrota, é uma vitória. O arquétipo do mais forte sempre vai fascinar o público. Ver personagens que realizam feitos impossíveis, que dominam o campo de batalha com um só olhar, é algo que prende a atenção e mexe com a nossa imaginação. Mas quando a narrativa vai além da força e mostra o fardo, a dor, os erros, aí sim a história se torna especial. All Might e Gojo são personagens complexos, são ícones, mas também falhos, são faróis, mas também sombras, e acima de tudo, são humanos tentando fazer o melhor com o poder que têm. E é isso que All Might e Gojo representam. Um fim de uma era e o começo de outra. E agora eu quero saber de você, jovem mancebo. Qual é o seu personagem favorito com esse arquétipo de mais forte? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, manito. Eu te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!